Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista para você. Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio São Paulo, mostra que 72% dos brasileiros alteraram seus hábitos de consumo nos últimos 6 meses em decorrência da pandemia da Covid-19. Os setores mais impactados são aqueles cujos consumidores reduziram as compras. Foram roupas e calçados, 42%. Viagens a turismo, 30%. E atividades físicas, 27%. Fábio, entre os entrevistados, 22% também reduziram o consumo de bens essenciais, como alimentos e remédios. Mais da metade, que 54% dos consumidores, afirmaram que fizeram cortes de gastos por conta da diminuição da renda nos últimos semestres. As mudanças nos hábitos de consumidores fizeram também com que 72% dos entrevistados passassem a cozinhar mais em casa e 42% disseram praticar mais atividades físicas no ambiente doméstico, enquanto 14% passaram a comprar mais itens de construção ou decoração. Segundo a pesquisa, o pós-pandemia deve fazer com que consumidores que recebem até um salário mínimo vão às compras de roupas e calçados, nos casos 57%, enquanto aqueles com renda entre 1 e 2 salários mínimos demonstraram mais interesse por comprar eletrodomésticos e eletrônicos, ficando com 48%. De acordo com o estudo, entre os que receberam mais do que 10 salários mínimos, 45% pretendem viajar assim que a pandemia acabar. O comércio online passou a ser mais utilizado por 46% dos consumidores, mostra a pesquisa. Número que é de 41% entre os que recebem até um salário mínimo e de 39% entre os que têm renda mensal acima de 10 salários mínimos. Admitiram ter pedido mais comida por aplicativos 56% dos entrevistados, enquanto 37% compraram algum curso online. Depois do fim do isolamento social, 47% dizem que pretende voltar ao consumo online no mesmo nível do pré-pandemia. E o Jornal da Rede Alesp entrevista agora a Mário William Sperk. Ele é presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas e fala sobre as práticas para higienização das mãos e superfícies. Boa tarde, Mário William. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Os espectadores da Rede Alesp, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor, por ter aceito o nosso convite. Mário, o que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Qual que é o papel dessa associação? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, é o fórum único de normalização no Brasil por delegação do governo federal. A BNT elabora documentos normativos, tanto normas como práticas recomendadas, também é um órgão de certificação credenciado pelo governo brasileiro. E hoje a BNT tem cerca de 8.500 documentos normativos, normas, que estabelecem padrões a serem cumpridos tanto pela sociedade como um todo, indústria, comércio, serviço e também em casa. Veja que a BNT hoje tem 80 anos, fez 80 anos esse ano, é o Fórum Único de Normalização e há normas diversas, normas para indústria, para comércio. Tem normas anticorrupção, tem uma norma de anticorrupção, tem uma norma de segurança alimentar, enfim, é um campo vasto para a sociedade toda na normalização que define esses padrões, as especificações que devem ser seguidas para as boas práticas. Bom dia, Mário. Quem fala é Lília. Mais uma vez eu agradeço você. Nós agradecemos por participar aqui do Jornal da Rede Alesp e trazer assuntos de utilidade e serviço público. Ô, Mário, a BNT publicou recentemente uma norma sobre higienização das mãos e superfícies. Quais foram as recomendações que constam no documento?
Se me permite, Lilian, deixa eu fazer uma observação antes de responder essa pergunta, que é nas crises que a norma se torna importante e é bem aceita. Você veja, nós tivemos exemplo durante a Segunda Guerra Mundial, que as normas na Alemanha triplicaram o número de normas, da necessidade de padronização e de especificações, né, de métodos de ensaio. Agora, nessa pandemia que estamos vivendo, a ABNT no Brasil, a ABNT desenvolveu em 6 meses 7 normas, todas ligadas ao combate ao coronavírus. Foi a norma de máscara primeiro, foi um sucesso, a norma está sendo um sucesso, inclusive elas têm sido recomendadas por órgãos governamentais. Aqui, por exemplo, no próprio Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo menciona a norma, a BNT de máscaras para o uso dos funcionários do governo. Outros estados estabeleceram decretos dando obrigatoriedade ao uso de máscara, citando a prática da BNT. Também foi feita uma prática recomendada para respiradores pulmonares. Você se lembra, Lília, que diversos órgãos públicos adquiriram equivocadamente os respiradores, 4 tipos de respiradores, né? O respirador portátil de transporte, a apneia doméstico e o da UTI, que era aquele necessário. E muitos compraram o respirador pulmonar de transporte de ambulância, que não servia para UTI. Então, a BNT, em 30 dias, junto com a Anvisa, Metro e outros parceiros, desenvolveu uma norma como produzir, quais as especificações que tinha que ter um respirador pulmonar e, principalmente, como adquirir. Também desenvolveu as normas de retomada segura do comércio, da indústria, né? E agora, mais recentemente, então, essa sua pergunta, respondendo a sua pergunta, a norma desenvolveu em menos de 30 dias aí, a norma de higienização e antisepsia das mãos, limpeza e desinfecção de superfície que afeta diretamente essa pandemia. Ô Mário, uma curiosidade que eu tenho, quando você fala de normas, de padronização da ABNT, eu fico pensando como é que se faz isso, né? Existem profissionais ali que são especialistas, ou a ABNT, na verdade, ela tem parceria com especialistas em cada área, até porque você comentou que são diferentes áreas, né? Comércio, serviços. Então, como é que se cria essas normas, essa padronização? Essa padronização, a criação dessas normas é feita pela própria sociedade. A BNT é apenas um ente que coordena tudo isso e edita a norma. Então, se estabelece uma comissão de estudos com diversos especialistas, tanto representantes dos consumidores, como dos produtores, da academia, das organizações, das ONGs não governamentais, e eles se reúnem na BNT e elaboram essas normas. Essas normas, às vezes, muitas das vezes, é baseada em normalização internacional. Já algum país já desenvolveu, que pertence à ISO, existe um fórum internacional, uma BNT do mundo, com 198 países participando, chama ISO, né? Então, os países se reúnem para elaborar normas internacionais. Essas normas são validadas nesses 198 países. Então, a sistemática de elaboração da norma é uma comissão de estudos contando com especialistas. Sempre tem um relator, por exemplo, na comissão, que é um grande especialista no assunto, no tema, que propõe um texto base, e esse texto base é discutido com a sociedade. Quando há esse consenso, a norma ainda é colocada em consulta pública para todos os cidadãos, toda a sociedade poder votar, fazer contribuições, e aí a BNT consolida todas essas informações e publica a norma como uma norma válida para o país, uma norma BNT. Mário, então quer dizer que, às vezes, já existe uma norma internacional, ela tem total credibilidade, e o que a ABNT faz de repente, pegar essa norma e adequá-la às condições do Brasil, é isso?
Exatamente, exatamente. Outras normas são criadas aqui mesmo, né? Por exemplo, a norma de máscara foi baseada numa iniciativa da França, mas desenvolvida totalmente com os técnicos brasileiros, representantes aqui da Anvisa, do Inmetro, da ABNT, da ABIMO, da Associação Brasileira de Medicina, enfim, todos os grandes especialistas, os grandes hospitais do Brasil, principalmente de São Paulo, participaram dessas comissões. Interessante que essas comissões foram virtuais, né, muito produtivas, às vezes 2 reuniões por dia, que em prazo recorde possibilitou que a ABNT pudesse divulgar essas normas, né? E essas normas são guias de recomendação, são guias de procedimentos corretos para evitar, no caso aqui do que nós estamos falando, a contaminação. E tem uns 3 normas básicas, né, que foram editadas para evitar a contaminação do coronavírus. A norma de máscara, aliás, são 2, a norma de máscara e a norma de máscara, ela diz como lavar, como produzir, tanto na indústria como para as costureiras, manualmente ou em casa, como lavar, como esterilizar, como descartar, como fazer a manutenção. É uma norma extremamente detalhada. Então, a norma de máscara, juntamente com que ela traz também a recomendação do distanciamento social. E agora, junto com essa norma que acabamos de publicar, que é a higienização e antisepsia das mãos e limpeza e desinfecção da superfície, esses 3 conjuntos, esses 3 pilares dão segurança para evitar a contaminação pelo vírus. Você falou em relação às máscaras. Se a gente anda pelas ruas aqui comerciais de São Paulo, a gente vê camelôs, a gente vê máscaras sendo vendidas na rua, às vezes, na calçada. Essas máscaras, elas não têm, muitas vezes, uma certificação. Daqui para frente, essas máscaras terão que ter uma certificação ABNT para serem comercializadas ou não? É muito recomendado, porque é muito perigoso você adquirir uma máscara se você não sabe como ela foi produzida, como ela foi esterilizada. Para te dar uma ideia da importância dessa certificação, recentemente, uma reunião com o ministro Barroso, do TSE, acordou-se de a ABNT fazer a certificação de 8 milhões de máscaras que serão utilizadas pelos voluntários que vão trabalhar nas eleições, os mesários, secretários. A ABNT já certificou, ela verificou todos os fabricantes que vão fornecer máscaras para os trabalhadores das eleições municipais. São mais de 8 milhões de máscaras. Então é importante a certificação, é importante você ter segurança da qualidade da higienização e da esterilização dessas máscaras. Ô Mário, uma curiosidade, a ABNT ela atua em todas as áreas ou tem áreas específicas? Não, ela é um todo, mas tem áreas específicas. Então, por exemplo, nós temos comitês da construção civil, temos comitê de medicina, laboratórios, comitê de elétrica e eletrônica, enfim, tem são mais de 232 comitês de várias áreas, né? Quando não tem uma específica, então a gente chama de comissão de estudos especiais, né? Então é tratado numa comissão de estudos especiais, que, como eu disse, é tratado por grandes especialistas, os melhores especialistas que o Brasil possui. E quando são criadas normas, elas possuem prazos de validade ou conforme for, assim, gradualmente mudando a situação que foi criada, a realidade que foi criada, as normas, vocês costumam atualizar ou não, Mário? Ou só quando solicitado? Sim, não, a atualização é dinâmica. Se a norma saiu essa semana que vem há uma novidade, a norma é revisada imediatamente e incorporada. E ela tem um prazo, sim, de validade. A norma não pode ultrapassar mais do que 3 anos sem revisão. Isso é uma recomendação internacional. Toda norma tem um prazo de, no máximo, 3 anos, mas elas são revisadas
elas são dinâmicas, são atualmente sempre atualizadas conforme surge algum interesse específico dessa revisão. A própria norma de máscaras, ela foi em março, ela foi editada em março, e em abril já teve uma revisão e está tendo outra revisão agora, porque vão surgindo novidades, vão surgindo novas tecnologias que são incorporadas na normalização, na norma. Ô Mário, nesse momento nós vivemos uma grave crise sanitária no mundo. E eu acredito que num momento como esse, a padronização, né, essas normas, elas se tornam ainda mais importantes. Você falou que no começo da entrevista que, por exemplo, comércio, serviços, vocês atuam bem forte com as normas. Quando essas normas não são adotadas, que tipo de problemas podem ocorrer, por exemplo, no setor de comércio, no setor de serviços? Isso pode, de certa forma, influenciar que apareça problemas sanitários em estabelecimentos comerciais que lidam com alimentos e atendimento ao público? Sem dúvida, sem dúvida. Porque, veja bem, ninguém está preparado para uma crise dessa. Então, o comerciante, por exemplo, ele não sabe que se ele simplesmente passar um pano com sabão no balcão dele, vai resolver o problema, vai matar o vírus, vai eliminar o vírus. Essa norma, inclusive, traz uma tabela dizendo qual é a resistência do vírus em função do tipo do material da bancada, se é aço inoxidável, se é alumínio, se é plástico, se é vidro, por quanto tempo esse vírus ele resiste, ele permanece. Então, é muito importante que tenhamos essa padronização e principalmente essa informação e essas recomendações. Como eu falei no começo, é nas grandes crises que a norma se destaca com importância, porque ela vai recomendar, ela vai ensinar o dia a dia das pessoas a trabalhar, ou vai padronizar, né? Na época da guerra, a necessidade era padronizar as ferramentas, os equipamentos, parafusos e tudo mais. Então, hoje nós estamos numa pandemia que há necessidade, e essa norma de higienização e antisepsia das mãos, né, ela realmente traz um detalhe, Olívia, que é interessante. Por exemplo, né, você tem dois tipos de superfícies, né? Uma superfície que a gente chama de superfície inerte, que é maçaneta da porta, controle remoto, televisão, tecidos, torneiras, etc. E temos as superfícies vivas, que são os alimentos, né? Eles têm que ser tratados de forma diferente. E mesmo dos alimentos, para evitar a contaminação cruzada, você tem que separar as tábuas de corte. Tábua de corte de carne, peixe, aves, que tem muito micro-organismo, deve ser só exclusiva para elas, e de frutas e legumes ter uma outra tábua de carne, assim como a faca, os utensílios, né? Então temos que tomar muito cuidado, e a norma traz isso com detalhe. Inclusive a norma traz como você preparar um elemento químico para desinfecção, né? Se for para superfícies inertes, como controle remoto, televisão, maçaneta, se você pode usar álcool gel, você pode usar algum produto, mas ela traz lá uma recomendação: você pode fazer em casa com 5 colheres de chá de água sanitária e 1 litro de água, você fez um sanizante aí para desinfectar esses seres inertes. E meia colher de chá com 1 litro de água, meia colher de chá de água sanitária e 1 litro de água, você faz um produto para desinfecção dos alimentos, de frutas, legumes, né, hortaliças e assim. Então, a norma ela é muito completa, ela tem uma recomendação muito boa de como você evitar a presença do vírus no seu dia a dia. Esse assunto é interessante, Mário. Você vai falando e eu vou pensando em coisas aqui. Nós estamos nos aproximando do Natal.
uma época onde se dá muito presentes, né? As crianças ganham muitos brinquedos. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que alguns brinquedos vêm também com selo lá que foi fabricado conforme as normas da ABNT. E isso acaba sendo algo que passa segurança naquele brinquedo, que os pais podem dar para a criança, sabendo que a criança não vai correr riscos, porque aquele brinquedo não oferece riscos diante das normas que foram utilizadas na fabricação. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Só que essas normas que você mencionou de brinquedos, elas asseguram, né, a questão da produção, se você não tem algum elemento pequeno que uma criança pequena possa engolir, ou se não tem elementos tóxicos que foram utilizados no brinquedo. Tem ensaios de brinquedo. Recentemente tivemos aqui uma discussão internacional com relação às chupetas, se o formato da chupeta é côncavo ou convexo na boca, se segue a boca da criança, o formato da boca da criança ou o contrário. Enfim, tivemos uma discussão internacional com grandes players aí de fabricantes. Então, essa segurança do brinquedo é importantíssimo nessa questão de tóxicos, de usar tóxicos, de usar produtos tóxicos, de usar elementos pequenos que podem a criança engolir ou machucar alguma criança. Quer dizer, isso tudo as normas têm ensaios, como fazer ensaios, inclusive de berço, né? A gente já ouviu grandes casos de berços aí com problemas, com crianças tendo problemas de esmagamento, com berço. Tudo isso é normalizado e certificado, né? Então, vamos cuidar. Agora, nós estamos numa situação nova que não prevíamos, a questão da desinfecção das embalagens, como você está falando, vai chegando o Natal, nas embalagens dos brinquedos. Então, é importante seguir esta norma agora que saiu para a embalagem, para o recebimento, a recepção desses brinquedos no Natal. Eu destaco também, outro dia me perguntaram o seguinte: bom, e o dinheiro? E o cartão de crédito, débito, como faz? Realmente não tem como lavar o dinheiro, não tem como desinfectar o dinheiro. O que você tem quando você manuseia uma célula é você lavar as mãos imediatamente. Se não tiver como lavar a mão, está na rua, tem que ter um tubinho de álcool gel e fazer, né? E assim também com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito você não pode passar álcool gel, você não pode passar um produto químico, você pode afetar o chip, você pode apagar a numeração do cartão. Então, isso tudo a norma traz recomendações de como você proceder no dia a dia para manter segura a higienização. Mário William Esper, presidente da BNT. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a você, a Lília e a todos os telespectadores e ouvintes da Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Tenha uma boa tarde. Vamos dar mais informações e notícias para você. Pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a DIESE, revelou que o preço médio do pacote de 5 quilos de arroz em fevereiro deste ano, antes de ser decretada a pandemia, custava em torno de R$ 12,78. Em outubro, valor apurado até o momento passou para R$ 21,83, ou seja, obteve um aumento de 71%. A maior variação mensal do ano de 2020 ocorreu em setembro, 21%. Tomando como base o mês de agosto de 2020. O pacote que custava pouco mais de R$ 16 passou para R$ 20. A pesquisa foi realizada em 40 supermercados distribuídos nas 5 regiões do município de São Paulo e abrange 39 itens dos grupos de alimentos, higiene pessoal e limpeza doméstica. Em todo o estado, 625 estabelecimentos foram notificados por fiscais do Procon São Paulo a apresentar notas fiscais de compra e venda de itens da cesta básica como arroz, óleo de soja e carnes vermelhas. E caso seja identificado um aumento desproporcional nos valores, responderão a processo administrativo, podendo ser multados. Temos algumas informações, né? Hoje a gente fala muito sobre a pandemia, né, Fábio?
porque é um problema que a gente vive no momento e não passou ainda. Desde o início da pandemia da Covid-19, ficou claro que o vírus não afeta somente as vias respiratórias. Foram relatados impactos em praticamente todo o organismo: cérebro, coração, rins, sistema endócrino, entre outros. Isso mesmo, Lilian. Recentemente, começaram a surgir dúvidas se o SARS-CoV-2 também pode agir no aparelho reprodutor de homens e mulheres, com consequências diretas sobre fertilidade. Um artigo publicado na revista The Lancet por pesquisadores chineses, sugere que o patógeno afeta o espermatogênese, que é o processo no qual os espermatozoides são produzidos. O estudo financiado pelo governo chinês baseia-se no resultado de 2 pesquisas realizadas na Universidade de Ciência e Tecnologia do país. Ao comparar o sêmen de pacientes com Covid-19 e de homens sem a doença, os pesquisadores também detectaram diferenças. Em 39,1% das amostras do primeiro grupo, o número de espermatozoides era menor do que o normal. E em 60,9% havia um aumento significativo de leucócitos, que, segundo os especialistas, é mais um indicativo de processo infeccioso local. Recentemente, um estudo publicado por autores de diversas instituições de pesquisa também da China alertou que o SARS-CoV-2, as inflamações desencadeadas pela resposta imunológica, os medicamentos utilizados para combater a infecção e até os efeitos psicológicos da pandemia podem afetar sim a saúde sexual de homens e mulheres. E agora nós vamos aqui no Jornal da Rede Alesp a mais uma entrevista. E vamos conversar agora com o economista Vicente de Paulo Oliveira, da FEA-USP, que vai falar sobre a retomada da economia pós-pandemia. Boa tarde, professor Vicente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Muito boa tarde a você, Fábio, e aos seus ouvintes. Estou muito contente de estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado. Professor, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o PIB retomará e deverá crescer 9% no terceiro trimestre. Podemos dizer, mesmo com o fim do auxílio emergencial, que será possível o crescimento de 9%? Ou isso é uma utopia, professor Vicente? Olha, Fábio, eu estou ainda em dúvida, viu? De fato, os números levantados pela CNI revelam um bom crescimento nesse terceiro trimestre. O próprio índice do Banco Central também confirma esses dados. A produção de automóveis vem aumentando, a produção de motos da mesma maneira, mas eu estou ainda um pouco pessimista. Eu estou achando que provavelmente a gente está dando aquilo que popularmente se diz o voo de galinha. Será que, de fato, nós vamos sustentar esse crescimento para o último trimestre e depois em 2021? Confesso a você que tenho dúvidas. Dúvidas que a gente vai conversar aí durante essa entrevista com vocês. Vicente, mais uma vez, obrigada quem fala aqui é a Lilian por estar participando aqui e sempre trazendo inovações nesse setor no qual o senhor é especialista. Pergunta para o senhor seria, Vicente, todo mundo hoje, setores econômicos, culpam a pandemia a situação hoje, que não é só o estado de São Paulo, mas o Brasil se encontra. A pergunta para o senhor seria, a pandemia é realmente a única culpada ou a previsão seria chegar mesmo onde nós estamos hoje, com essa catástrofe econômica que o país hoje está enfrentando? Não, eu acho que a coisa é um pouco diferente. A pandemia, de fato, é a grande culpada, mas não é somente ela que é culpada. As circunstâncias da conjuntura nos mostram isso. Veja você, a liderança política conduziu, de fato, a economia a um patamar desejável? As medidas que nós tomamos para debelar a pandemia foram as medidas mais adequadas? Nós tivemos uma coordenação na mobilização para enfrentar a pandemia? Não tivemos. Lamentavelmente, não tivemos.
O governo federal foi para um lado, os governos estaduais para o outro, às vezes os municípios acompanharam os governos estaduais, mas nós não tivemos uma articulação adequada, né? Então, nós não podemos culpar totalmente a pandemia. Ela é a grande responsável, que baixou violentamente a atividade econômica, né? Fez com que todo mundo ficasse um pouco temeroso em virtude das circunstâncias que estavam acontecendo, mas nós precisamos ir em frente na condução da economia. Onde é que estão as reformas? O governo federal não prometeu uma série de reformas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa. Nós não vimos isso. Então, a culpa, ou se é que podemos chamar assim, é de vários segmentos. Começa com a pandemia e se conclui na economia. Ô Vicente, o senhor acha que a economia nacional ela tem salvação ainda ou não? Não, temos. Nós temos uma belíssima economia, uma boa estrutura econômica. Eu, nesse aspecto, não sou pessimista, não. O que nós precisamos é de uma liderança política que nos conduza a assumir a nossa posição. A indústria brasileira, por exemplo, é preciso mudar de rumo. Não é só atender ao mercado interno. A nossa indústria precisa lançar-se no mundo. Nós precisamos, conforme está fazendo o agronegócio, voltar-se para o mundo. E na América Latina, nós precisamos assumir a nossa liderança. Nós somos um grande mercado. Veja, muitas empresas da América Latina vêm crescer no Brasil. Veja o exemplo dessa empresa chamada Mercado Livre. Qual é a origem dela? A origem é argentina. E ela veio crescer no Brasil. Hoje assume uma posição extraordinária. Então, a estrutura econômica brasileira é realmente boa. Agora, temos problemas? Sim, temos problema. O próprio agronegócio padece, por exemplo, de uma rede logística mais adequada. É preciso fazer investimento em ferrovias, em rodovias, nos portos, né, para vendermos mais ainda. E não se esqueça, o Brasil é, de fato, hoje, o celeiro do mundo. Nós temos condições de atender a demanda de alimentos para o mundo. Então, por detrás dessa demanda de alimentos, nós poderíamos começar a processá-los, não vender apenas commodities, mercadorias, mas vender alimentos processados, industrializados. Isso faria também com que nós assumíssemos a nossa posição, a posição de liderança na economia latino-americana. Professor Vicente, ouvindo o senhor aí analisando toda a situação, o senhor tocou no ponto da logística, né? E a gente sabe que a logística sempre é um gargalo da indústria, um gargalo da economia do Brasil. Grande parte do transporte de mercadorias feita aqui no país, acho que quase a totalidade, é feita por rodovias, né? E eu lhe pergunto, assim, num país de dimensão continental como o Brasil, isso não encarece demais os nossos produtos? Isso não traz uma problemática muito grande para o transporte desses produtos? Por que a gente não investe em ferrovias ou outras formas de transporte de cargas e mercadorias? Fábio, você tem toda a razão, toda a razão. O grande gargalo do agronegócio brasileiro é a logística. Mas estamos trabalhando nisso. O governo está tratando de acertar aí toda a malha ferroviária, fazendo a Norte-Sul, a Pior, a Leste-Oeste, a Ferrogrão, e lá no Sul também há um esforço muito grande de concluir toda essa rede ferroviária.
E também estamos trabalhando, no caso, estou dizendo, o Brasil está trabalhando no sentido de aproveitar muito bem as hidrovias. Mas ainda está muita coisa por fazer. Você tocou também no ponto nevrálgico da questão. Nós somos os grandes exportadores de alimentos, mas padecemos da dependência do rodoviarismo. E esse rodoviarismo, de fato, é um pouco caro. As ferrovias poderiam, inclusive, fazer com que houvesse um desenvolvimento ao lado delas, desenvolvimento de cidade, de urbanização. Então, todo o esforço que está sendo feito, seja na Norte-Sul, que já tem vários trechos funcionando, seja na FIOL, que é a Ferrovia Leste-Oeste, seja na Ferrogrão, há um esforço nesse sentido. O governo federal está trabalhando aí. Agora, o problema sempre é um só: capital. Nós dependemos muitas vezes do setor privado. E o setor privado, às vezes, não tem tanto dinheiro assim, ou não está em condições de investir. Perdão, não é em condições, mas será que existem uma infraestrutura jurídica capaz de atender aos reclamos desses investidores? Nós vimos tratando sempre com chineses e eles, às vezes, demoram demais para entender que a nossa necessidade é para ontem. Mas, de qualquer forma, temos que atacar o problema da logística, temos que fazer investimentos em ferrovias, temos que aproveitar as hidrovias. Esse é o grande gargalo que nós temos. Vicente, eu estava olhando aqui, né, o seu currículo, um grande currículo. Você já exerceu vários cargos aqui no governo do estado de São Paulo. Agora, falando um pouco sobre a economia estadual, você acha que o governo ele vem tomando medidas sustentáveis para uma retomada da economia que seja mais segura e firme? Olha, para ser bem honesto com você, não vejo esse esforço assim tão grande. Eu já havia mencionado até na nossa conversa de hoje a necessidade de uma liderança política capaz de fazer com que as coisas caminhem. Cadê as reformas? Onde é que estão elas? Cadê a união na mobilização de todos os empresários, de todos os governantes? Onde é que está isso? Nós precisamos das reformas. Uma reforma tributária para simplificar as coisas no Brasil. Coitado do empresário brasileiro, ele sofre, ele padece. Por quê? Porque esse sistema nosso é um sistema, esse sistema tributário é um sistema, eu diria, arcaico. Então, era preciso ir adiante nisso. No caso da reforma administrativa, nós não podemos pensar em migalhas, pensar em pedacinhos, mas é uma reforma mesmo para fazer com que as coisas aconteçam. Vejam vocês o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1970, ou nos anos 70, para ser mais preciso, era um país considerado subdesenvolvido. Mandaram até uma missão ao Brasil para ver a reforma educacional que nós estávamos fazendo e levaram lições para a Coreia do Sul. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência mundial e nós podemos ser essa potência, mas é preciso ter lideranças capazes de fazer as coisas acontecerem. Senão, nós vamos ficar patinando. E não é isso que nós queremos. Professor Vicente, o senhor falou durante a nossa entrevista sobre os problemas em relação à tributação, falou sobre os problemas em relação à logística, falou sobre a falta de liderança, a necessidade de reformas, né? E o senhor começou falando do voo da galinha, né? Então, acho que a análise que o senhor nos traz aqui é que enquanto a gente não fizer a lição de casa, enquanto a gente não resolver o que tem que ser resolvido, mesmo quando a economia cresce um pouquinho, nada mais vai ser do que um voo de galinha, não é isso? Lamentavelmente, é isso mesmo. Lamentavelmente. Ou seja, a gente tem que pensar adiante, atuar pensando no amanhã.
Há um ditado espanhol muito interessante, e diz que somos hoje lo que ayer sembramos. Ou seja, nós vamos ser hoje o que semeamos ontem. E nós temos que semear hoje para colher no futuro. Temos que pensar no futuro. Por exemplo, a indústria brasileira, desculpe a repetição, mas ela tem que pensar no quê? No mundo, não é só no Brasil. Então, nós temos que ter uma política industrial que oriente a indústria a verificar a sua possibilidade de atuar no mercado mundial. Quer dizer, atende ao mercado nacional e atende também às necessidades do mundo. O agronegócio do Brasil, por exemplo, não está fazendo isso? Está atendendo à necessidade, vamos dizer, da China, no caso. Está se precavendo, importa soja, milho, arroz do Brasil, para quê? Para atender às suas necessidades. Nós temos que fazer com que a indústria brasileira veja o mundo e não apenas o mercado interno. E temos que, desculpe insistir, fazer as reformas necessárias para que as coisas no Brasil sejam mais fáceis. Né? Se nós intentarmos ser empresário hoje, veja lá as dificuldades que nós vamos ter, hein? Vicente de Paulo Oliveira, economista, e falou sobre a retomada da pandemia aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Fico muito contente em contribuir com alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Fica com Deus. Segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa começa nesta próxima terça-feira, dia 3 de novembro, para imunização de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. Para a maioria dos estados brasileiros, essa é a data, conforme calendário nacional de vacinação de 2020. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 70 milhões de animais até o fim de novembro, informa o Ministério da Agricultura em comunicado. O chefe da divisão de febre aftosa da Secretaria de Defesa Agropecuária, Diego Viale dos Santos, do Ministério da Agricultura, afirmou em nota que, tão importante quanto a vacinação correta, é também um preenchimento completo da declaração de vacinação. Entrega online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual, nos prazos estipulados para que a declaração possa ser registrada e o produtor consiga cumprir com os compromissos sanitários junto ao órgão de defesa de seu estado. Ô Lilian, Oi. Eu tô aqui ainda pensando sobre essa entrevista com o professor Vicente, né? Analisando a situação econômica. E é incrível porque, assim, na minha carreira de jornalista, eu já tô aí há 20 anos entrevistando economistas e há 20 anos que eles repetem as mesmas coisas. Precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos fazer reformas. E as reformas não são feitas, né? Precisamos de lideranças, precisamos de enxergar o mercado externo também, não trabalhar só com o mercado interno. Então, o professor tem toda a razão. Eu acho que o Brasil está sempre fazendo esses voos de galinha. E com certeza ele frisou bem, né? A política, os nossos governos, quem está no poder precisa ter essa iniciativa. Por isso, agora em novembro, pense muito bem quem você vai votar. O seu voto é muito importante. Bem, aí agora vamos à nossa última entrevista do jornal e vamos conversar agora com Vinícius Schurglis, que ele é diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, e quais os cursos que esse instituto está oferecendo. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, Lilian, prazer falar com você, prazer falar com todo o público da Rede Alesp e também com o Fábio. Obrigado pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito, Vinícius. Vinícius, explica para o nosso espectador, para aquele que ainda não conhece o ILP, o que é o ILP, o que ele faz? Então, Fábio, o ILP, ou Instituto do Legislativo Paulista, ele é um instituto de políticas públicas da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Ele funciona basicamente como a escola do Parlamento da Assembleia Legislativa. Então, ele trabalha em 2 grandes frentes. A primeira delas é a frente interna, fornecendo capacitações para o corpo funcional da casa, mas também atua de uma maneira bastante
próxima da sociedade, fornecendo cursos e formações para toda a sociedade civil paulista, formando lideranças, seja elas comunitárias ou sociais, e formações também para a sociedade como um todo, sempre de maneira gratuita e aberta. Boa tarde, Vinícius. Mais uma vez a gente agradece aqui tua participação, vindo trazer informações e oportunidades para o telespectador, né? Principalmente de cursos e hoje também, como você falou na semana passada, muitos cursos virtuais. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, onde que fica o LP, esclarecendo todas as dúvidas, como feitas as inscrições e para quem pode participar. Bom, o ILP fica na Assembleia Legislativa, no Palácio 9 de Julho. Para quem entra pela entrada dos fundos da Alesp, tem a rampa de acesso. Logo ao lado esquerdo, a gente tem ali um anexo, o ILP fica ali. Infelizmente, no momento, a gente não tem cursos presenciais, né, na casa, mas a gente tem uma programação virtual formativa para quem tiver interesse, né? Então, o primeiro passo para quem tem interesse para conhecer o nosso cadastro de cursos entrar no site, no portal da Alesp, www.al.sp.gov.br/ILP. Ali a gente tem uma aba, cursos e eventos. Nossa programação, ela fica ali disponível. Então, para quem tem interesse, basta apenas clicar no curso de interesse e fazer o seu cadastro. E aí, no dia marcado, na hora marcada, a gente tem esse encontro e a formação acontece. Ô Vinícius, esta semana eu estava acompanhando um dos eventos de vocês que falava sobre depressão, falava sobre problemas emocionais e alguns pesquisadores, médicos apresentaram ali os seus estudos, as suas pesquisas, né? E são dados muito relevantes que às vezes fica fechado na academia e a sociedade não tem acesso a esses dados, né? Conforme eu acompanhava ali cada médico falando, eu pensava, nossa, que interessante, que informações relevantes. Fala um pouco da importância de, no LP, se abrir espaço para que os pesquisadores participem ali com seus estudos, que eles acabem informando a população de coisas que não devem ficar só dentro da academia, dentro dos hospitais. O Instituto tem esse papel, junto à sociedade, de servir como mais um dos organismos de ciência e informação do Estado. Então, nosso trabalho também é de difusão da pesquisa científica. Nesse caso específico que você comentou, Fábio, a gente atua em parceria com a FAPESP. Então, a gente atua na difusão, na divulgação das pesquisas produzidas pela FAPESP no Estado de São Paulo, sempre uma vez por mês, escolhendo um tema candente na sociedade, que tem alguma relevância também para o parlamento, e a gente tem a oportunidade de fazer essa divulgação de uma maneira ampla, contando com o apoio da Rede Alesp também. Agora a gente também transmite o evento, então é muito importante, a gente alcança um grande número de pessoas e o mais importante é poder levar informações de qualidade, frutos de pesquisa científica que vão atualizar a sociedade, mas também podem balizar o trabalho da Assembleia no sentido de elaboração de leis, também com suporte acadêmico, também com suporte de dados, e isso é muito importante para uma produção legislativa mais efetiva, bem como das próprias políticas públicas. Ô Vinícius, e fala uma coisa, agora vocês estão fazendo só cursos virtuais, houve aumento de público e de procura? Porque pela facilidade, né? É verdade, Lilian. Isso para a gente foi uma grata surpresa. A gente preferia sempre atuar de uma maneira presencial, porque a LP também tinha e também tem como função atrair o público para a Casa Legislativa. A gente quer que mais pessoas circulem, afinal é a Casa do Povo, mas os cursos virtuais abriram uma nova possibilidade dentro do nosso hall de difusão de conhecimento. Então, hoje a gente tem conseguido alcançar mais pessoas. Obviamente, as pessoas não precisam se deslocar, elas assistem na segurança das suas casas, às vezes no próprio trabalho, dependendo do horário. E para a gente é muito importante, porque a gente consegue abarcar pessoas, inclusive, de outros estados, né? Então, a gente já recebeu pessoas que estavam assistindo isso da França, da Espanha. Isso para a gente é muito gratificante. Então, alguns cursos a gente tem um potencial de alcançar muito maior sendo virtual. E no futuro a gente espera, então, viver desse modelo híbrido. Então, a programação presencial na casa, quando tudo retornar a um certo grau de normalidade dentro dos padrões de saúde, e também, no momento seguinte, mantendo uma programação virtual e aí atingindo, obviamente, todo o Brasil e aí também, quem sabe, outros lugares do globo.
Vinícius, agora há pouco, quando eu toquei no assunto de o quanto é interessante que determinados dados cheguem até a população por meio do ELP, dos cursos promovidos por ELP, você destacou a importância também que determinadas informações cheguem para o legislativo. Ou seja, muitas vezes parcerias com a FAPESP, pesquisas que têm dados, que mostram as necessidades reais da população, podem ajudar os políticos a trabalharem melhor por essa população. É isso, né? É basicamente isso. A gente sabe que as equipes, todo gabinete tem as suas equipes, cada mandato tem, obviamente, suas bandeiras, as suas pautas. É necessário uma série de informações para elaboração de legislação. O que a gente espera é ser mais um dos órgãos internos que subsidia a atividade parlamentar. Ou seja, a gente também, baseado nas discussões que acontecem na casa, oferece mais uma possibilidade de, trazendo órgãos de fomento à pesquisa, trazendo à universidade, o trabalho do parlamentar seja facilitado nesse sentido. Ele tenha mais uma chance, mais uma possibilidade de, no processo de elaboração de lei, incrementar isso e também fazer uma produção legislativa baseada em evidência científica. Acho que isso é um dos nossos desejos. Enfim, obviamente, além da difusão e do conhecimento. Isso para a gente é muito importante. Bem, Vinícius, a gente agradece aqui a sua participação mais uma vez vindo aqui. Toda novidade, o espaço aqui do jornal está aberto para você estar trazendo aqui para o público. Muito obrigada, Vinícius. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Lilian. Muito obrigado. Boa tarde, Fábio. Um prazer falar com a Rede Alesp. E entre na nossa página no portal, se inscrevam e participem conosco. Obrigada e uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho, Vinícius. A França e a Alemanha, que enfrentam a segunda onda de casos do novo coronavírus, anunciaram ontem um lockdown parcial para evitar principalmente o colapso do sistema de saúde. Toda a Europa enfrenta uma semana de forte alta, com mais casos confirmados do que na primeira onda nos meses de março, abril e maio. A chanceler alemã Angela Merkel determinou o fechamento de bares e restaurantes a partir da segunda-feira, 2 de novembro. As escolas e os comércios permanecem abertos, mas a recomendação é que as pessoas permaneçam em casa. Os encontros sociais estão limitados até 10 pessoas de famílias diferentes. Já na França, em pronunciamento na TV do presidente Emmanuel Macron, anunciou o fechamento de bares, restaurantes e comércios. As escolas permanecem abertas, devendo seguir protocolos de segurança que ainda não foram divulgados. Também volta a exigência da população apresentar justificativa para poder circular. O presidente avalia que a segunda onda de casos da Covid-19 será pior que a primeira. Pico da doença, já que todos os dias estão sendo identificados entre 40 e 50 mil novos casos. Se o lockdown der bons resultados, o comércio poderá reabrir em 15 dias. Agora nós vamos conferir o destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco de Jornal da Rede Alesp. Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio SP, mostra que 72% dos brasileiros alteraram seus hábitos de consumo nos últimos 6 meses em decorrência da pandemia da Covid-19. Os setores mais impactados são aqueles cujos consumidores reduziram as compras. Foram roupas e calçados, 42%, viagens a turismo, 30% e atividades físicas, com 27%. E o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista, vai ficando por aqui. Mas hoje, para a gente encerrar o jornal, comemorando o Dia Nacional do Livro, o meu colega aqui, parceiro de bancada, que gosta muito de poesia, vai ler um trechinho de uma estrofe do Becaria, de Fernando Pessoa. Na verdade, eu vou ler a primeira estrofe apenas do poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. É um poema incrível, mas um poema um pouco longo. E termina o jornal da seguinte forma. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo jornal.
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Lógico. Consegui. Não existe não na minha vida. Ela foi até te convencer. Tô aqui desde julho. Dia Nacional do Livro, que isso? No Dia Nacional da Leitura, você vai ler o segundo estrofe. Oi? Legal, sai um pouco do... Ai, fica, né? Tudo muito engessado. A gente consegue sair um pouquinho. Sim, sim. Eu